Olá, meus irmãos, bom dia. Aqui estamos mais uma vez para o Evangelho na Casa da Fraternidade, na sua casa. Para isso contamos com a ajuda dos nossos irmãos espirituais, através de Jesus, que vem nos fortalecer e nos amparar nessa manhã. Pedimos a licença para podermos entrar em suas casas, meus irmãos, e dizer que Deus é o nosso Pai, o nosso Mestre, a nossa força e a nossa luz. Vamos dar início ao nosso Evangelho. Primeiro, lendo uma mensagem já conhecida muito por Chico Xavier, do livro Decálogo de Sabedoria, nossa irmã Meimei. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando. Segue para a frente, erguendo-o por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos são os mais deditosos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amafane o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, que amanhã será outro dia. Esta mensagem, meus irmãos, nos dá assim uma força, nos faz levantar do chão aqueles que estão caídos. A maior virtude é erguer-se, levantar. Para isso nós contamos com a ajuda de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, porque é com a fé em Jesus, na espiritualidade, que seguimos em frente. Então vamos fechar os olhos do corpo físico para agradecer o momento de paz, de harmonia, de tranquilidade que penetra em nosso ser. Abençoado Mestre Jesus, aqui estamos em Teu nome, em nome da espiritualidade, para podermos realizar a nossa tarefa em paz, com fé, com perseverança, para que possamos vencer todas as dificuldades. Jesus amado, abençoe e ampara todos nós aqui nesse recinto e que esse Evangelho possa se expandir em forma de luz em todos os lares, os quais vão nos assistir, vão nos ver através dessa corrente maravilhosa. Então Jesus abençoe e ampara o nosso propósito e nos dá a permissão para iniciarmos a nossa tarefa em nome de Deus, que assim seja. Bom, meus irmãos, o Evangelho de hoje vem falar de uma situação muito simples que ocorre toda hora, todos os dias em nossas vidas. Vai falar da qualidade da prece. A qualidade da prece está no capítulo 27, Pedi e obtereis. Então não basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino do céu. É preciso que nós possamos carregar conosco as obras, aquela mala imaginária que a gente tem, que a gente sempre fala, que nós devemos estar com ela sempre preparados para a nossa partida. Quando vai se fazer uma viagem, nós não nos preocupamos com os utensílios que vamos levar? Se esquecermos de levar uma simples escova de dente, já não é mais, o passeio já não está mais legal, porque faltou uma pecinha simples. Então a nossa fé tem que ter qualidade, os nossos pensamentos têm que estar puros para realizarmos a nossa tarefa de humildade diante da divindade que é o nosso Deus. Então todas as vezes que você orar, você tem que se autoanalisar, pensar, se interiorizar, para que você possa sentir qual o seu sentimento. Então vamos aqui.
Diz o Evangelho assim: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e estando fechado a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, aí você pode receber a recompensa. Então esse primeiro parágrafo aqui já nos chama a atenção para esta casa. Qual este quarto? Aqui nós raciocinamos, a doutrina nos ajuda, que a casa que o Evangelho fala é a casa mental, é a nossa mente, para que a gente, quando vá pedir algo, você tem que autoanalisar, saber se merece. Então, não basta pedir, temos que analisar se merecemos o que estamos almejando. Diz mais aqui: não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos tornei, pois, semelhantes a eles, porque o vosso Pai sabe o que necessitais antes de pedirdes. Aqui está em São Mateus capítulo 5, versículos de 5 a 8. Como já falava-se anterior, precisamos fazer vamos dizer assim, uma repaginada na nossa vida, na nossa mente, para que a gente possa ter a convicção de aquilo que você está precisando, necessitando, será atendido. Porque não adianta eu estar com problemas com um filho, com uma esposa, com um amigo no trabalho, com um vizinho, e à noite querer ser santo, para pedir aquilo que você não merece. Então é preciso que esta casa mental seja varrida, seja purificada como um copo d'água. Você, quando consegue ver a água límpida através do copo, porque o copo está limpo. Se esse copo tiver turvo, sujo, ele vai estar igual aquela vidraça que a pessoa chama a atenção do outro, dizendo que o mundo todo está cinzento, o mundo todo está sujo, o mundo todo está nebuloso, quando na realidade é a tua janela, é a vidraça da tua janela que precisa ser limpa. Então, diz o Evangelho: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai, que está nos céus, perdoe também os vossos pecados. Se não perdoardes vosso Pai que está no céu, não vos perdoará também os vossos pecados. Perdão, essa palavra sublime, tão pequena, assim como o amor. É preciso que você, na realidade, você procure qualificar a sua prece. Você precisa estar com a casa mental, ter bons pensamentos, fazer uma corrente de mentalização positiva, para que você possa fechar o círculo 180 graus. E aí você consegue obter aquilo que você está necessitando. E nós espíritas, nós aprendemos a pedir para os nossos irmãos. Quando se pede para o outro, nós estamos ganhando também, porque aquele que acende uma lâmpada, uma luz, uma vela, o primeiro benefício a receber é ele. Então quem acende uma luz, o primeiro a ser abrilhantado pela luminosidade é aquele que acende, aquele que tomou a iniciativa. E com relação ao perdão e o Pai perdoar os nossos pecados, quando a gente perdoamos, ora, toda ação benéfica, toda ação voltada para a ajuda aos nossos irmãos, Jesus, Deus, a espiritualidade já nos perdoou. Porque a nossa intenção é ajudar.
Quando você consegue, pela tua ação, você cobrir, como Jesus falou, o amor cobre toda a multidão de pecado. O que é o amor? O amor é a nossa ação em favor de alguém, para que possamos ajudar alguém. Então, se nós tivermos alguma dificuldade de algum passado, algum pensamento negativo, naquela hora Deus limpou, porque a tua ação cobriu. Então, por isso que Jesus falou que o amor cobre a multidão de pecados. E o que é o pecado? O pecado simplesmente é um pequeno eu. Não é aquele, quando se fala pecado, a gente sente o peso daquilo em cima. Não. Pecado simplesmente é uma iniciativa errada que tomamos, um pensamento negativo que fazemos para o nosso irmão, contra o nosso irmão. É preciso que Jesus falou, antes de orardes, vá, deixa a tua oferenda e vai lá se reconciliar com o teu irmão, o teu próximo. Aqui também diz o item 3, ele contou esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, como sendo justos, desprezando os outros. 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo, dizendo, meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo todas as vezes por semana, 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava erguer os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Veja a diferença, né? Aqui diz mais à frente, dizendo assim, eu vos declaro que este retornou entre os seus justificado, e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. São Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14. O que chama a atenção nesse parágrafo aqui é o julgamento. Nós devemos ter o cuidado quando formarmos um pensamento, que esse pensamento não seja de comparação. É porque fulano, é porque isso, aquilo, é porque o outro é assim, é porque o outro é assim. Muitas pessoas dizem, as pessoas só procuram uma religião quando já estão velhos, quando já estão cansados, quando já não tem mais a força para fazer as coisas que faziam de errado. Olha, nós encontramos o caminho na hora exata que Deus nos coloca para aquilo, porque é momento de regeneração. Você, ao longo da vida, você plantou e no final da vida você está colhendo. Aquele que plantou a semente boa, germinou e deu frutos. Aquele que plantou a semente e foi devorada pelo espinheiro, caiu em cima da pedra, que é outra parábola de Jesus, semeador, esse vai colher também. Então não se pode colher uma semente colhendo o fruto daquilo que não tem nada a ver daquele fruto. Então você não pode plantar batata e colher inhame. Você tem que colher exatamente o que você plantou. A melhor oração qual é? A melhor prece qual é? É amar. Quem não sabe amar e também perdoar, não é isso? Então a melhor oração é amar, a melhor oração é trabalhar. Alguém já observou, quando estamos fazendo uma tarefa, se a gente o nosso pensamento, a nossa trajetória de realização daquela tarefa, você para pensar em alguém, em maldade, em isso, aquilo, outro? Não, o seu pensamento está fixado naquilo. Então isso é uma oração. Na casa espírita, o passe.
o passe também é uma oração, porque aquele que necessita vai buscar a energia, e aquele que está na função de dar o passe também está jogando energia em cima daquela pessoa necessitada. Isso é amor, isso é caridade, isso é prece. Se tivermos no hospital a visitar um paciente, onde tem tantas pessoas em volta, você ali pode olhar, fixar seu olhar para aquele paciente, aquele ente querido que está ali, aquele amigo, e fazer a sua prece secretamente. É quando você entra no quarto e em segredo você faz o seu pedido. Então podemos exercitar a prece em todo o setor da nossa vida. Andando, eu gosto muito de uma prece. Quando eu saio, quando eu entro no carro, quando eu vou, é assim: Jesus, Jesus, Jesus. Seja o meu mestre, seja o meu guia, seja a minha força, seja a minha luz. Isso é o dia todo, graças a Deus. Trabalhando, fazendo algo e tudo mais, dirigindo. É desse jeito. O que acontecer de contrário, do contrário, era porque tinha que acontecer. Mas quantas vezes tem me livrado? Quantas situações, o carro deu prego logo aqui perto de casa, olha só. Então é desse jeito. As qualidades, é o item 4 para encerrar. As qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Isso aqui é o apanhar de tudo que a gente já falou e já leu. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai secretamente. Não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a oração purificado todo sentimento contrário contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não como orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Ou seja, é a mesma coisa. Quando você fizer uma comparação com um irmão, procure o que há de melhor nele. Não procure os defeitos. Então, quando a gente fizer qualquer comparação contra alguém, você procure o de melhor. Para encerrar aqui, eu tenho uma historiazinha de um irmão que ele não sabia orar. Segundo ele, não sabia orar. Todas as vezes e todos os dias ele entrava na igreja e lá se ajoelhava e olhava para a imagem de Cristo e dizia assim: oi Jesus, eu sou o Zé. E levantava-se, fazia o sinal da cruz e voltava e saía. Todos os dias da semana ele fazia isso. Já era um senhor, né? Em vez de ser aposentado como eu, fazia isso todo dia. O sacristão, meio malicioso, fazendo as comparações, achando que o cidadão lá ia fazer algo de errado, chamou a atenção do padre, chamou a atenção do irmão lá e disse assim: vamos ficar de olho naquele senhor, que todas as vezes que ele entra na igreja, ele se ajoelha e sai, se ajoelha e sai. Aí pegaram o Zé. Zé, o que você faz aqui nessa igreja? Aí eu venho orar. Mas tão rápido? Ele disse: sim. Eu chego e falo: oi Jesus, eu sou o Zé. Numa dessas idas e vindas, ele atravessa a avenida e é atropelado. Chega no hospital, na enfermaria. Ele era o mais alegre de todos os internos. E aí pediu a enfermeira que colocasse uma cadeira próxima à cabeceira dele, porque todas as vezes ao meio-dia chegava Jesus para falar com ele.
E o que você fala? O que Jesus vem falar com você? Jesus vem dizer simplesmente: hoje, José, eu sou Jesus. Olha aí. Então, isso é a simplicidade, isso é a oração. O que é de mais simples, você deve usar. Então, essa era a mensagem de hoje do nosso Evangelho, a qualidade da prece. Não importa muitas palavras, não importa você ler uma prece escrita, uma mensagem de prece escrita, como eu li aquela mensagem de Meimei, que é famosa na voz do Chico Xavier. O importante é o teu sentimento, o importante é você ter qual é o teu pensamento. Então, nesse momento, meus irmãos, vamos encerrar fazendo vocês mesmos aí de casa uma corrente de mentalização positiva. Aquela corrente, aquele pensamento onde desfila em sua mente todos aqueles seus entes queridos que já se foram para o mundo dos espíritos, e aqueles que ainda estão aqui, doentes ou não, na situação difícil, que nós possamos formar este pensamento. É como se formasse um cubo de proteção na nossa mente para canalizar todo o pensamento positivo. Então é desse jeito que a gente fala a Jesus, dizendo para Jesus: eu sou o Ayrton, Jesus. Então vamos dizer nesse momento, todos nós nesse momento dizer: eu sou fulano, Jesus. Então que Deus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça, nos dê realmente o desejo de melhora. Somos hoje melhores do que ontem, nos preparando para o amanhã. Então essa é a trajetória. Somos hoje melhores do que ontem, nos preparando para um amanhã mais feliz. Então Deus nos ampare, nos abençoe e nos proteja durante esses dias, esse tempo todinho. Que a paz esteja entre nós, em todos os lares os quais vamos assistir. Que assim seja.